Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Vinícius e quero te convidar para a nossa aula de número 41, aula de número 41 da obra O Livro dos Médiuns, obra basilar, fundamental para a compreensão dos fenômenos mediúnicos e espirituais. Bom, então já iniciando a nossa aula, né, já indo direto ao ponto, estamos na segunda parte, capítulo 4, e agora vamos ao item 75. No item 75, Kardec nos faz uma espécie de síntese acerca de como funciona, né, da explicação desses fenômenos mediúnicos, ligando o perispírito ao fluido universal. Vejamos, aliás, ouçamos. Essas explicações, claro, todas as explicações anteriores, né? E aí eu costumo dizer, se você está chegando agora nesse capítulo, pare e acompanhe, né, desde o início, porque cada videoaula como ela é a continuação da anterior, você vai ficar meio perdido e talvez até o contexto fique sem sentido. O ideal é você ver também as aulas anteriores. Porque olha só, quando Kardec está explicando aqui, essas explicações são claras, ele está se referindo, claro, às explicações já dadas anteriormente e que nós já estudamos nas aulas predecessoras. Então, reiniciando. Essas explicações são claras, categóricas e sem ambiguidade. Delas ressalta esse ponto capital de que o fluido universal ou energia universal, no qual reside o princípio da vida, é o agente principal das manifestações e que esse agente recebe seu impulso do espírito, seja este encarnado ou errante, ou seja, desencarnado. Aqui, muito claramente, Allan Kardec está falando do magnetismo. Sim, do magnetismo mesmo. Porque quando ele diz aqui, que ele, né, do fluido universal, ou energia universal, né, o fluido cósmico universal, reside o princípio da vida, que ele está falando da vida orgânica, não da vida do espírito, tá? E quando ele diz assim que é o agente das manifestações e que esse agente recebe seu impulso do espírito, da energia cósmica, então é retirar dessa energia de vida que é o magnetismo, né? E é muito interessante entender que sim, o magnetismo é o princípio do perispírito, é o princípio das manifestações espirituais, espíritas, mediunidade e por aí vai. Então, esse fluido condensado constitui o perispírito ou envoltório semimaterial do espírito. Olha só, esse fluido condensado, ou seja, essa energia condensada, constitui o perispírito ou envoltório semimaterial do espírito. E aqui eu vou relembrar e vou comentar pela enésima vez. Nós temos duas escolas para apreciarmos a constituição ou natureza do perispírito. Uma que é a escola clássica, essa que foi, claro, iniciada por Allan Kardec, onde ele compreende o perispírito como sendo esse corpo semimaterial, essa espécie de casca, essa espécie de molde do próprio corpo humano. Já na neo-escola, né, da qual eu faço parte, nós assim, e outros pesquisadores, né, que se debruçam acerca desse assunto, compreendemos que o perispírito ele não é um corpo semimaterial, ele é um campo energético e tudo se coaduna com a própria definição. Olha, esse fluido condensado, ou seja, essa energia. Então, na escola moderna, o perispírito ele é visto como um campo morfogênico, um campo energético gerado pelo próprio espírito.
Esse corpo semimaterial, que aí hoje nós compreendemos como duplo etéreo, tá? Esse duplo etéreo, ele sim é gerado, ele é formado por esse campo de energia. Então, assim, você tem a escola na qual o perispírito se confunde com o duplo etéreo, e aí é sempre importante lembrar que na época Kardec não conhecia o conceito de duplo etéreo, pois isso foi para bem após o seu desencarne, mas hoje nós compreendemos que o duplo etéreo, ele sim, é esse corpo semimaterial, gerado pelo perispírito, uma vez que ele é um campo morfoformador, energético, mórfico, portanto, ele forma, ele mantém o organismo, ele causa reparos no organismo e uma série de outras coisas que nós já comentamos aqui nas aulas predecessoras. Mas, assim, como eu sempre costumo dizer também, não precisa brigar, não precisa ficar chateado ou chateada. Se você prefere ficar com a definição clássica, bem raiz de Allan Kardec, não tem problema, porque para todos os efeitos, o propósito final, as consequências desse perispírito serão as mesmas. Apenas, se você considerar perispírito como sendo um corpo semimaterial, vai ser muito difícil você compreender certas propriedades do perispírito. Já compreendendo-o como um campo energético, aí fica muito fácil, muito direto compreender todas as propriedades do perispírito, tá bom? Mas uma coisa não vai invalidar a outra não, tá? Então, portanto, fique à vontade. Bom, no estado de encarnação, o perispírito está unido à matéria do corpo. No estado de erraticidade, está livre. Então, é muito interessante compreender que o perispírito, seja lá como você o compreenda, mas no caso de espíritos encarnados, como eu, como você, o perispírito está ligado ao corpo físico, à matéria do corpo físico, né? Já no estado de erraticidade, ou quando o espírito está desencarnado, quando nós desencarnarmos, quando qualquer pessoa desencarna, o perispírito ele se separa da matéria do corpo físico e continua compondo o perispírito, o que deixa muito claro, o que embasa mais ainda o fato de que o perispírito ele não é um corpo semimaterial, ele é realmente parte integrante do próprio espírito, uma vez que ele está ligado eternamente ao espírito, ele só se desdobra não, ele só se desliga da matéria do corpo físico, como Allan Kardec está nos ensinando aqui, mas ele é inteiramente ligado ao espírito. Então, mesmo depois do desencarne, o perispírito continua lá fazendo parte do espírito, o que se coaduna muito com a definição moderna de perispírito como sendo esse campo energético formado pelo espírito. E aí, com toda razão, e fica muito mais fácil compreender como o espírito ele faz parte, ele é parte integrante ou é gerado pelo próprio espírito. Fica muito mais fácil compreender. Quando o espírito está encarnado, a substância do perispírito está mais ou menos ligada, mais ou menos aderente, se pode exprimir assim. Entre certas pessoas há uma espécie de emanação, e muita atenção, essa parte é fundamental na definição de magnetismo, olha só. Entre certas pessoas há uma espécie de emanação deste fluido ou energia por consequência de seu organismo. E isto é, propriamente falando, o que constitui os médiuns de influência física. Que Kardec está dizendo aqui, certos organismos eles estão mais encharcados, mesclando agora a visão de Allan Kardec com a visão moderna de perispírito, fica claro, Kardec afirmando aqui, que certos organismos eles estão impregnados, eles estão encharcados, eles têm um potencial maior desse fluido, ou seja, dessa energia, que é o magnetismo.
E essas são as pessoas que exercem a mediunidade de maneira mais ostensiva, mediunidade de efeitos físicos, mediunidade curadora, que é um tipo de mediunidade também, ou seja, alude ao próprio magnetismo, essa energia que dá a vida, que pode ser transmitida, ela é o magnetismo. Sim, gerado pelo fluido, tirado do fluido cósmico universal, transmitida, intermediada pelo próprio perispírito, que é o agente gerente desse processo, e essa energia que algumas pessoas têm muito, bastante, outras têm ali na medida, só para manutenção do seu próprio organismo, e outras têm déficit dessa energia. São as pessoas que vivem doentes, adoecem por qualquer coisa, não têm disposição para nada, quando isso não é gerado por preguiça, tá? A pessoa tem boa vontade, ela quer fazer as coisas, mas lhes falta energia, lhes falta aquela vontade, a pessoa não tem aquele ímpeto de... e adoece por qualquer coisa, toda virose ela pega, toda alergia ela pega. Essas pessoas possuem um déficit dessa energia, desse magnetismo. E ao oposto também, aquelas que raramente adoecem, aquelas que têm disposição, que são muito dinâmicas, que são muito, enfim, essas pessoas, acho que ficou claro, né, para entender, são pessoas mais ativas, pessoas mais proativas, pessoas que tomam a frente, que pegam a lida, pegam a charrua, né, na maneira simbólica de dizer, e trabalham, né, e trabalham incessantemente, cansam com pouca facilidade, né, são praticamente incansáveis. Essas pessoas possuem essa energia, esse contributo energético mais intenso, tá? Intenso. E isso é magnetismo, tá? Vocês já ouviram falar de magnetismo? Isso é magnetismo. Então, a emissão do fluido animalizado, que é o fluido animalizado, é esse magnetismo, tá? A emissão do fluido animalizado pode ser mais ou menos abundante, como eu acabei de dizer. Tem pessoas que têm muito, são aquelas que exalam, são aquelas que conseguem provocar os prodígios. Essas pessoas têm abundância. Já aquelas que têm ali não é muito abundante esse potencial energético, ou se você preferir fluídico, né? Elas não exibem muitos eventos a esse respeito, não exibem muitos fenômenos a esse respeito, e tem aquela que não exibe de maneira nenhuma, porque, como eu falei, não tem nem bem para elas mesmas, né? A questão, nós estamos falando agora do potencial fluídico, né? Então, a emissão do fluido animalizado, que é o magnetismo, né, pode ser mais ou menos abundante, sua combinação mais ou menos fácil, e daí os médiums mais ou menos potentes. Não é também permanente, o que explica a intermitência da força. O magnetismo, ele é uma grandeza ou é uma quantidade de energia variável, porque vai depender de inúmeros fatores, vai depender do seu modo de vida, se você for uma pessoa viciosa, se for uma pessoa, por exemplo, que tem o mau hábito mau hábito da bebida alcoólica e desmedida. Eu não estou querendo aqui ser mais real do que o rei, não, tá? Mas quem faz o uso de bebida alcoólica de maneira exagerada, né, de maneira fora do limite, essa pessoa está contribuindo para baixar esse contributo energético. Ou seja, resumindo, eu poderia fazer uma lista aqui imensa, mas no tocante às suas atitudes, as suas atitudes, qualquer atitude ou qualquer modo, qualquer mania, qualquer hábito, acho que o termo melhor é esse, qualquer hábito que esteja
contra a manutenção da saúde, ou seja, o alcoolismo desmedido, né? o tabagismo, né? A pessoa que fuma, enfim, muitas outras coisas, a má alimentação, o sedentarismo, o culto de qualquer coisa que venha a prejudicar a saúde física e mental, tá? É bom dizer. Você está diminuindo o gradiente dessa energia magnética, você está diminuindo a força magnética. Acho que ficou claro, né? Qualquer hábito contra a sua saúde é uma maneira de você diminuir esse magnetismo que te pertence, que me pertence, pertence a todas as criaturas animais, de organismos animais, né? Portanto, o ser humano não é exceção, haja vista que o ser humano corresponde ao organismo mais bem estruturado e elaborado para as funções mentais superiores. Então, vale a pena pensar nisso, viu? Muito interessante, então, pensar nisso, tá bom? Bom, vamos então agora ao item 76, né? E vamos terminar a aula de hoje no item 76. Porque até é uma continuação bem imediata ao item 75, porque no item 75 Kardec faz essa explicação, essa síntese, esse resumo, e no 76 ele dá meio que um exemplo. Se não, vejamos, ó. Se temos uma comparação, quando se tem vontade de agir materialmente sobre um ponto qualquer colocado à distância, é o pensamento que quer, mas o pensamento sozinho não irá tocar esse ponto. Necessita de um intermediário que ele dirige, um bastão, um projétil, uma corrente de ar, etc. Interessante, né? Kardec está falando aqui de uma ação à distância, de uma ação que você precisa fazer à distância. Bom, e aí ele deixou claro aqui, e faz sentido, né? Você precisa do pensamento, ou precisa de um objeto que provoque, que concretize essa ação à distância. Um exemplo que me ocorreu aqui agora, e que na época de Kardec era impossível, né? Mas um controle remoto, né? Você tem um controle remoto para abrir o seu portão ou para ligar o seu aparelho de TV, você está à distância, você aciona o controle remoto e você executa essa ação à distância. Mas o que foi que houve aí? Você pensou na atividade, quer seja abrir um portão, quer seja ligar um aparelho, né, por controle remoto, mas você necessitou de um objeto. No caso, nesse exemplo que eu falei, um controle remoto, que emite uma onda eletromagnética, e aí aquilo que você quer controlar possui um receptor, esse receptor vai decodificar as informações contidas nessa onda eletromagnética emitida pelo controle remoto, e aí daí ela vai provocar ou autoprovocar a reação a essa emissão de ondas eletromagnéticas. Se não for possível o envio de uma onda eletromagnética, aí fica como Kardec disse aqui, você precisa de um objeto material. Me veio um outro exemplo aqui, eu acho que quando éramos crianças fizemos muito isso. Aliás, mesmo agora como adulto é possível fazer. Olha só, você visualiza uma mangueira. Está lá uma mangueira, você vê mangas lá frondosas, né? Mangas suculentas, mangas já maduras, mas a mangueira é alta, você não pode subir, e aí como é que você tira, né? Essa manga de lá? Você pode usar uma pedra, pode jogar uma pedra e aí romper a ligação da fruta com a árvore, ou você pode pegar uma vara, né? Para derrubar a manga, né? E a não ser que você seja um Jedi, você usa a força, né? Desculpa a brincadeirinha, tá? Foi só para descontrair. Mas ficou claro, né? Como é a ação à distância, e é isso que Kardec acabou de explicar. E ele continua. Notai também que o pensamento não age diretamente sobre o bastão, porque se não o toca, não agirá por si mesmo. O pensamento, que não é outra, é o pensamento que não é outro senão o espírito encarnado em nós, está unido ao corpo pelo perispírito. Ora,
Ele não pode mais agir sobre o corpo sem o perispírito, como não pode agir sobre o bastão sem o corpo. Age sobre o perispírito porque é a substância com a qual tem mais afinidade. O perispírito age sobre os músculos pegam o bastão e o bastão toca o objeto. Quando o espírito não está encarnado, lhe é necessário um auxiliar estranho. Esse auxiliar é o fluido ou energia, com a ajuda do qual torna o objeto próprio para seguir o impulso de sua vontade. Aqui é interessante, Kardec faz um ensaio da ação do perispírito, de como o impulso do perispírito se propaga para uma ação com um objeto à distância. Eu só queria fazer assim uma pequena correção, uma pequena atualização. É que quando Kardec explica aqui o impulso nos músculos, tá? Aqui é preciso entender que os nossos músculos, quando eu faço isso aqui, quando você abre a mão, fecha a mão, quando você flexiona o braço, qualquer quando você usa as pernas para se mover, para caminhar, a ação dos músculos, e Kardec não tinha como saber isso na época dele, tá? A ação o movimento muscular ele é provocado por duas proteínas, a actina e a miosina. Essas duas proteínas que trabalham juntas, elas causam um movimento muscular, tá? Isso é muito importante. Kardec não sabia disso na época. Porém, é preciso entender e refletir que proteínas são moléculas energéticas, são moléculas que possuem muita energia. E essa energia, não há dúvida nenhuma que é gerada, aliás, o dúvida alguma, ou não há dúvida alguma, é grifo meu, tá? Porque, na verdade, tem sim ainda muita coisa obscura, muita coisa que precisa ser descoberta, as pesquisas não param, tá? Mas para essas proteínas funcionarem, para o movimento muscular, para nós podermos andar, falar, respirar, tudo que nós fazemos com o músculo, né, é preciso o concurso dessas moléculas, miosina e actina. A questão é que essas moléculas de proteína possuem energia. De onde vem essa energia? Bom, aí eu paro por aqui, porque aí nós entraríamos em questões de bioquímica, de biofísica, de estrutura atômica, estrutura eletrônica dos elementos, e aí é algo muito além do nível desse curso, né? Mas é importante entender que há energia, como eu disse anteriormente em aulas predecessoras, energia é tudo, gente. Sem energia, nada acontece. Sem energia, nós não falamos, nós não andamos, nós não escrevemos. Sem energia, nós não vemos, nós não ouvimos. Sem energia, nada acontece. Sem energia não há movimento, sem energia não há vida. Então observem que todo esse contexto, sabe, gente, espírito, perispírito e matéria, a união do espírito à matéria, a questão do perispírito, essas coisas não são simples não, tá? Não são simples, são coisas que requerem um estudo enorme e, claro, sem falar que a natureza íntima do espírito é desconhecida. A natureza íntima do próprio perispírito é também desconhecida, já vimos isso aqui anteriormente. Mas essas propriedades subjacentes, essas propriedades eminentemente geradas pelo espírito, perispírito, isso sim, nós temos conhecimento. O magnetismo é uma realidade, o magnetismo animal, o magnetismo humano, o magnetismo espiritual, isso é real mesmo. Bom, vamos encerrar por aqui, tá? A nossa videoaula ficou até comprida. Bom, espero que vocês tenham gostado, já tem muito material aí para a semana, né, para estudos e para reflexões. E assim eu me despeço dessa aula, desejando tudo de bom para vocês. Beijo no coração, amemos uns aos outros e cuidem uns dos outros, é o que eu sempre digo. Tchau, até a nossa próxima videoaula.